Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 21 de outubro, já está no ar o seu Conexão Notícias. Assista agora. Padre Raimundo Maués convida os fiéis para o lançamento do cartaz da festividade de Nossa Senhora da Conceição. Presidente do Vênus Clube, Ricardo Simões, fala sobre a próxima fase do Parazão. No giro de notícias pela cidade, violência na noite de ontem na cidade e nas ilhas de Abaetetuba. Senador eleito Paulo Rocha foi recebido em Abaetetuba com uma grande carreata. No quadro Cuidados com a Saúde, o assunto de hoje é hepatite com o Dr. Rony Freitas. E no esporte, hoje tem rodada do Campeonato Abaetetubense. O seu Conexão Notícias está apenas começando. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui. Vai acontecer na próxima quinta-feira o lançamento do cartaz da festividade de Nossa Senhora da Conceição. Conversamos com o pároco da igreja, Padre Raimundo Maués, que fala sobre o assunto. Nós estamos aqui na casa paroquial. Eu falo com o pároco aqui da igreja Nossa Senhora da Conceição, Padre Raimundo Maués. Padre, como é que está a preparação para o lançamento do cartaz da festividade de Nossa Senhora da Conceição? Nós já estamos aí preparando esse dia, não é? Que será no dia 23 agora de outubro, logo após a missa, teremos a missa às 18 horas e depois da missa teremos então o lançamento do cartaz, como nós estamos fazendo estes anos já, não é? Na praça, com fogos, com bandinha, não é? Então é um dia assim muito animado. E para isso a gente já convida todo o pessoal a participar nesse dia 23, na missa às 18 horas, depois o lançamento. E no Arraial nós teremos comidas típicas, teremos um bingo beneficente de ajuda, não é, para a nossa festividade. Então vai ser um momento assim muito bonito, muito festivo mesmo, já sendo assim o pontapé oficial da nossa festa, né? Com o lançamento do cartaz, a gente já inicia oficialmente a nossa festividade deste ano de 2014. A gente sabe que está tudo em segredo, mas tem alguma novidade no cartaz desse ano que você possa, de repente, já passar para a comunidade? Bom, novidades assim, nós temos que ela vai estar aparecendo ali no fundo da nossa catedral, não é? É esse mais ou menos a ideia, porque o tema desse ano é em missão com a Mãe de Deus, não é? Então, a gente sabe que aí é a casa de Nossa Senhora, esta igreja matriz, e que temos lá no fundo também a presença de Jesus crucificado e Jesus eucarístico. Então, é a partir daí que a missão sai também para a evangelização dos povos. A gente vê já a igreja de Nossa Senhora da Conceição sendo revitalizada. Isso, nós estamos dando, porque em 2010 nós pintamos, né, a igreja, mas você vê o nosso tempo é assim, não é? É chuva, é sol, então desbota com muita facilidade. Esse ano a gente está dando assim uma pintura mais consistente, não é, para ver se sustenta mais e dá uma beleza melhor à nossa igreja, não é, e a todo o ambiente. E a praça está sendo reformada. Qual é o prazo de entrega? Vai estar pronta, pelo menos essa primeira parte aí, até o início do círio da festividade? Isso, agora a gente está rezando para que tudo aconteça, não é, dentro desse prazo, porque nós já temos pouco tempo, não é? Mas será feito só um lado, não é? Esse lado aí da frente da barraca, eu acho que é um dos lados que vai levar muito mais obra, vai ser muito mais difícil, mas nós estamos esperançosos que pela festividade da nossa padroeira nós já estejamos utilizando esses ambientes aí. Então, só reforço, na próxima quinta-feira para o lançamento, convidando aí toda a comunidade católica. Isso, convidamos a todos, não é, para o dia 23, quinta-feira, para a missa às 18 horas e depois o lançamento do nosso cartaz, que, como eu dizia, já é o início oficial da nossa festividade. Então venham participar conosco neste dia de alegria e de festa.
A Federação Paraense de Futebol divulgou na noite de ontem a tabela da primeira fase do campeonato. O presidente Ricardo Simões do Vênus fala como está a preparação do clube para a competição. Ricardo, tabela ontem, a Federação definiu a tabela dos jogos do Vênus na primeira fase. Como está a situação do Vênus para essa competição? Depois que terminou o campeonato, né, Vieira? Nós tivemos que fazer uma reunião para ver no que nós acertamos, no que nós erramos, mesmo sabendo que tem um título, né, que é paraense, mas mesmo assim nós tivemos erros também, como todo mundo erra. Mas esses erros que com certeza vai nos dar hoje uma experiência para que a gente possa melhorar e com certeza fazer uma primeira fase do Campeonato Paraense. Dentro dessa situação, estamos contactando com todos os atletas e comissão técnica, dentro da possibilidade do clube. Então nós temos que fazer uma coisa concreta pensando no clube, não somente agindo neste momento de emoção, para que a gente possa fazer um time bem competitivo. A gente vai fazer o possível, mas dentro do nosso orçamento. O técnico Fran Costa, segundo a notícia aí divulgada no estado do Pará, teria assinado com o Tapajós. Ele conversou com a diretoria do Vênus? Realmente a imprensa, como a gente tem acompanhado até em outros tipos de reportagens, qualquer coisa que surge se pode colocar, porque há uma negociação. O Tapajós, eu venho acompanhando, e em nenhum momento o Fran escondeu de mim. No jogo que nós fizemos contra a Tuna, no Souza, ele já foi cogitado a conversar com o Tapajós. E isso a gente não impede ninguém. Conversou, não nesse âmbito de passar para o treinamento, para ser o treinador. Mas a gente já conhece, já tem experiência, já sabe que poderia ter um convite deles. E ele vem fazendo, sim, essas propostas para ele. Mas ele, como conversei até ainda ontem à noite com ele, ele me falou: Ricardo, nós temos um compromisso com o Vênus. E nós vamos te escutar a diretoria, para que ele possa analisar e nos dar a resposta. Ele quer ficar em Abaetetuba, o Vênus quer o Fran também, mas isso vai depender muito do nosso orçamento também. O Vênus estreia em casa contra o Isabelense, depois sai para jogar contra o Águia lá em Marabá, depois recebe o Paraupebas e na última rodada joga fora de casa também contra o Tapajós. No caso, a federação já definiu viagem para Marabá, de repente o Tapajós jogar em Santarém, as despesas serão do clube ou a federação vai arcar com alguma despesa em relação à viagem? Foi colocado pela federação desde o início do campeonato até da segundinha que esta fase seria mantida pela federação: hospedagem, alimentação e transporte. No entanto, eles estão com uma dificuldade num repasse que falta eles receberem. Então, dentro disso, o que é que acontece? Eles vão estar vendo se nesses dias que antecedem o campeonato eles recebem o patrocínio deles, para que eles possam estar arcando com essas despesas. Se eles conseguirem, de imediato eles vão logo nos avisar. Agora, se não conseguirem, eles vão chamar todos os presidentes de clube para fazerem uma reunião. Não quer dizer que nós vamos aceitar. É uma reunião. E com certeza, em caso contrário, que não haja, o Vênus vai se impor para que seja arcado pela federação. No jogo do Vênus aqui, comando de campo, está local a definir. Qual a situação do estádio Alberto Parente? Porque o diretor técnico da federação, Fernando Castro, a gente sempre está em contato. Então, por que ele colocou a definir? Porque ainda não tem nada oficial na federação que existe Humberto Parente já liberado para os jogos. Mas nós já comuniquei, na verdade, hoje para ele, que o Corpo de Bombeiros já foi fazer a vistoria prévia e que, se Deus quiser, dentro desta semana, nós já vamos apresentar a documentação toda para ele. Esse a definir pode continuar sem problema nenhum na tabela. E como ele nos colocou, quarta-feira da outra semana, está chegando uma comissão aqui em Abaetetuba para fazer uma análise no Humberto Parente, além da documentação que eles vão receber do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e outros órgãos que também exigem algum tipo de laudo. E os jogadores que atuaram nessa segunda divisão, há possibilidade da maioria retornarem para o Vênus?
Olha, eu garanto para vocês que é muita dificuldade, porque são campeões paraenses e uma vitória que justificou muito mais para nós e valorizou em cima da Tuna Luso brasileira, que é bicampeão brasileira. Então isso fez com que os nossos atletas ficassem muito valorizados. E também há um macete no futebol. No entanto, a gente conversou muito com os atletas, estamos fazendo o possível. E eu te garanto que 70% já está tudo certo. Os 30% é porque a negociação ela não é muito baixa, tá? Então a gente precisa saber o que nós temos para oferecer para esses outros que precisam completar o elenco. Agora, para a gente conseguir isso, é através dos nossos empresários, é através dos nossos torcedores, é através de quem conseguiu, né, junto com a gente, que foi ajudar o Vênus, que foi o povo inteiro de Abaetetuba. Então, para a gente conseguir deixar o Fran também com a gente aqui, e aquele elenco que estava, a gente vai precisar muito da união do povo de Abaetetuba. Não vai ser o Vênus hoje, é o Vênus de Abaetetuba, é quem vai representar o nosso município. O mototaxista Raimundo Costa Júnior, de 23 anos, ao levar um passageiro até o bairro do Cristo Redentor, na área conhecida como Invasão da Ultralá, foi assaltado pelo mesmo, que desferiu 5 facadas na vítima, inclusive com a faca ficando alojada em sua costa. Por as imagens serem muito fortes, resolvemos não mostrá-las, mas conversamos com a dona Nilda, que fala sobre o assalto. Mais um mototáxi esfaqueado aqui em Abaetetuba, foi isso? Infelizmente a nossa cidade está a depredação, porque assim, ele foi fazer uma deixada da invasão da Ultralá e simplesmente o elemento pegou e deu 5 facadas nele, sendo que a última faca ficou na costa dele encravada e ele foi gravemente para Belém. Ele mora onde? Ele mora lá no condomínio lá do São Sebastião. Ele é seu parente? É primo do meu marido. Hoje em dia quer dizer que a pessoa sai para trabalhar e não tem a certeza de que volta, né? Com certeza, hoje em dia está desse jeito. Todo mundo sai para trabalhar sem saber se vai voltar vivo ou morto. Quer insegurança total, bandido solto. E a gente que é pai e mãe de família, ainda em busca de sustento, né? Ainda correndo risco de vida. Porque a insegurança é total dentro da cidade. Infelizmente é isso. O pessoal cobra da polícia militar, né, a presença, mas a polícia está agindo também, né? Positivo, a gente está em incursão lá pelo bairro da Angélica. Segundo informações, temos notícias, né, que seja o Nacional, seja lá na rua da Angélica. O assalto lá do mototáxi, né? Mototáxi, exatamente. E segundo informes populares, talvez os nacionais sejam de Igarapé-Miri. A gente está em incursão, está em direto lá, ver se consegue capturar os mesmos, percebe? Ontem à noite, no rio Panacauera, o senhor Nazareno de Jesus dos Santos, de 34 anos, foi assaltado pelos piratas. Acabou levando um tiro no rosto e foi conduzido a Belém do Pará para atendimento. Acompanhe agora relatos do assalto e o pedido para que nossas autoridades possam tomar as providências necessárias para que a população de nossas ilhas possam voltar a ter paz. O rapaz atirado está sendo colocado na ambulância, onde vai ser levado para Belém. É mais uma vítima aí dos piratas. Ele foi alvejado aí no rio Panacauera, inclusive o tiro ficou alojado aí no maxilar. Infelizmente a violência que continua na nossa cidade, mas também nas ilhas, na estrada. Está aí o jovem que foi alvejado pelos piratas lá no rio Panacauera. Segundo informações, é os bandidos lá do Arara. Inclusive nós fizemos até uma reportagem lá sobre esse Igarapé das Araras lá. Então ele levou um tiro no rosto lá no rio Panacauera. É o Nazareno de Jesus, tem 34 anos. Neste exato momento foi colocado na ambulância e será levado para Belém do Pará. É mais uma vítima, infelizmente, da violência no nosso município. Como aconteceu, dona? Olha, eu desci, né? A gente parou o motor lá em casa. Né, ele deitou na rede dele lá no quarto. Eu saí para a ponte de trás, que tem uma ponte que desce no Igarapé de casa, para me encher 2 bidão, eu com as minhas 2 filhas. Aí nisso que a minha filha estava alumiando para me encher os 2 barros de água, eu percebi que tinha uma pessoa com lanterna na frente de casa.
Aí eu disse, minha filha, apaga a lanterna que vem subindo gente aí. Ela apagou a lanterna. Eu esperei ele chamar essa pessoa pelo nosso nome, né? Ele não chamou. Eu disse, minha filha, isso é assalto aqui em casa, porque a gente já vive nessa localidade lá, já nesse desespero, nessa aflição, né? Que ele toda hora é assalto. Uma UBA já tá... um rio que já está devassado por eles e já amedrontaram o pessoal numa situação que eles não têm coragem de dizer, né, o que está acontecendo na nossa localidade. Nós estamos vivendo um momento de terror na nossa localidade, não temos paz nem para dormir. Então eu logo percebi que era eles que tinham chegado em casa. Eu disse que eu corri, que ela correu na minha frente para chamar o pai dela. Eu logo avisei ele, eu disse, assalto aqui em casa, não abra a porta, bora embora sair daqui de casa. Ele disse, não, eu vou ver quem é. Que quando eu percebi que ele empurrou a porta, que o meu marido firmou a porta e ele empurrou com força, eu percebi que era assalto. Eu corri já para vir pedir socorro pro meu sogro lá do outro lado do garapé, né? Que nisso que eu corri, eu caí. Aí o cara já chegou junto com as minhas duas filhas na cabeceira da ponte. Eu disse, meu Deus, é só tu aqui, por causa que eu sei que eu vou gritar, vou pedir socorro, eles vão me matar aqui mesmo. Aí nisso que eu caí, eu gritei, minha sogra, socorro, socorro, que tô aqui, tem assaltante aqui em casa. Aí ela fez o alarme pra lá e eu só ouvi ele dizer, bora correr, bora embora. Ela se bateu tudo, ele falou. Aí nisso que eles correram pra lá pra frente. Eu vi que eles tinham saído tudo pra frente da casa, eles tinham levado ele. Agora eu não sei se eles levaram ele a muque lá pra frente, eu não sei como foi. As minhas filhas começaram a gritar, que o pai dela tava saindo sangue do rosto dele, que tinha atirado na cabeça dele. Eu só pensava, só passava na minha cabeça que ele não pudesse reagir, mas Deus é nosso Deus, ele tem poder pra nos dar livramento, né? Que eu creio, meu pai, no livramento que ele já deu pra nós. Ai, meu Deus. A gente queria um apelo, que as nossas autoridades chegassem a resolver essa situação que está acontecendo lá no Paracoera, lá. Que eles chegam assaltando, atirando na população que mora lá e isso aí vai ficando aí. Todo mundo se cala, se quieta, vão passando a mão, não resolve nada. O pessoal fica correndo lá. Essas são minhas palavras, a gente fica revoltado, né? E a gente se criou lá, viu o menino crescer, ajudando para criar ele, para um bandido chegar e atirar assim. A polícia anda fazendo a ronda nas ilhas? Não, lá nas ilhas eu creio que não, tio. Paracoera não faz nada, é no Arara, aquela parada que acontece é mais lá. 10 horas da noite tu liga pra polícia, só dá fora de área. Quando não, eles dizem, acabou o combustível, eu não tenho mais como ir. E a gente fica assim, Vera. A população, a gente não tem pra quem recorrer, cadê as autoridades? Não tem, não existe. O senador eleito Paulo Rocha foi recebido com uma grande festa hoje no município de Abaetetuba. Uma carreata saiu do Trevo de Beja, percorrendo algumas ruas de nossa cidade. Acompanhe. Neste exato momento, aqui na Dom Pedro II, esquina com a Lauro Sodré, vai chegando a carreata que está trazendo o senador eleito Paulo Rocha, senador mais votado aqui no município de Abaetetuba. E a gente vê a aglomeração de pessoas, muitas motos, carros, se aproximando aqui da nossa reportagem num carro aberto, acompanhado aí do deputado federal Miriquinho Batista, acompanhado do vereador Josenildo, do Vicente, do senador José Neri, professor Luiz Lopes, Hélio Maués. É o senador Paulo Rocha visitando Abaetetuba, agora já eleito, né? Já eleito senador da República. Inúmeros carros, motos, bicicleta. É uma festa do povo abaetetubense recebendo o senador Paulo Rocha, que sempre mostrou um grande carinho pelo município de Abaetetuba. Vereadores Josenildo Vilhena, vereadora Edileuza também passando por aqui. É uma festa hoje Abaetetuba recebendo o senador da República, Paulo Rocha. Hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado, que pode resultar desde uma simples alteração laboratorial até doença fulminante e fatal. Saiba melhor sobre o assunto hepatite no quadro Cuidados com a Saúde com o Dr. Rony Freitas. Doutor, o que é hepatite?
Bom, hepatites são várias doenças que podem dar no fígado e a característica é uma inflamação no fígado. A grosso modo, se fala normalmente que a pessoa tem hepatite às vezes quando tem dor na barriga. Não é assim. A hepatite, na maioria das vezes, não dói. As hepatites podem ser causadas por vários tipos de doenças. Assim, pode ser alimentar, por medicação, por vírus. Quais são os tipos de hepatite? Como eu disse, as hepatites comuns, as mais comuns que nós temos são as hepatites tipo A, B e C. A hepatite D e E são hepatites menos comuns, mas também nessa nossa região podem acometer. A hepatite A é aquela hepatite que as pessoas normalmente têm costume de ver o filho, quando criança, fica amarelo, com urina cor de Coca-Cola, as fezes ficam de cor muito branca, começa a ter dor abdominal, às vezes vômito e febre. A hepatite B e C não tem sintoma. Essa é uma coisa muito importante se colocar. A hepatite B e a hepatite C, as pessoas não têm sintomas. Geralmente nós pegamos no exame, não porque tenha essas queixas. A mais escandalosa, que eu costumo dizer, é a hepatite A, mas é a melhor, porque em 99% dos casos ela resolve sozinho. A hepatite B e C, elas não têm sintomas. O meio de contaminação também é diferente. A hepatite B é contaminação por sangue, secreção, ou água contaminada, ou contato com secreções de mucosa. A hepatite C basicamente é por sangue, relações sexuais normalmente não transferem hepatite C, e contato com sangue é o mais comum. E as outras hepatites, a D e a E, que são dessas regiões daqui, também é contato por sangue. Elas são menos comuns, mas na região norte ela tem uma incidência até um pouquinho elevada. Ela sozinho, a hepatite D e a hepatite E, não tem problema, mas quando ela se junta com a hepatite B ou a hepatite C, ela agride muito o fígado e leva invariavelmente à cirrose hepática. E quais os sintomas para a pessoa saber que está com hepatite? O sintoma que o paciente pode ir desde um simples mal-estar quando come, sensação de enjoo, uma distensão abdominal, uma sensação que não está fazendo uma digestão direito, isso numa hepatite medicamentosa, numa hepatite por bebida alcoólica ou por uso de drogas, ou a hepatite A, que é a mais escandalosa, que é quando o fígado inflama, e a bilirrubina que é produzida nesse fígado, ela aumenta e torna a pessoa ictérica, que a gente chama no linguajar médico, que é amarelo. E por que se pega hepatite? Os cuidados da prevenção das hepatites no geral são com esses cuidados com os alimentos crus, que é bom evitar, sempre higienizar de maneira adequada, evitar o contato com sangue ou secreções. Pacientes que são viciados ou usam drogas injetáveis, o uso do compartilhado de seringa, que é muito comum o compartilhamento de seringa. Esses são os cuidados mais imediatos do dia a dia. E qual o tratamento? De repente alguém está com hepatite, qual o tratamento a fazer? Pois é, a hepatite A, o tratamento é basicamente sintomático. Nós tiramos a febre, nós tiramos o vômito e esperamos passar. Ela passa e fica tudo bem. A hepatite B e C não. Você faz o diagnóstico geralmente sem que o paciente tenha queixa nenhuma, no exame de rotina. Então, nesse caso, por isso é importante de vez em quando uma avaliação a cada 6 meses, 1 ano. E, se diagnosticado, aí é encaminhado para o hospital de referência para fazer um tratamento mais específico com medicação para regressão e cura do vírus. É importante orientar que a hepatite B, a maioria dos casos tem resolução boa com o tratamento. A hepatite C, 90%, 80% a 90% dos casos tem resolução também boa com o tratamento adequado. Agora vamos falar de esporte. Hoje tem mais uma rodada do Campeonato Abaetetubense. Quem traz maiores informações é Vieira Filho. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ayane. Boa tarde para você que está em casa acompanhando o jornal Conexão Notícias. Vamos agora falar de esporte. Eu quero começar destacando o Campeonato Abaetetubense. Nós teremos mais uma rodada do Campeonato Abaetetubense da primeira divisão, organizado pela nossa liga. Logo mais, a partir das 18h30, lá no estádio Humberto Parente. Na primeira partida, nós vamos ter Piratuba e Varela. E no segundo jogo da noite, Ossada e Santa Rosa. É o Campeonato Abaetetubense rolando lá pelo estádio Humberto Parente. E como você acompanhou na entrevista do companheiro Ricardo Simões, presidente do Vênus, o Vênus já conhece seus adversários e também já sabe a data dos seus jogos no Campeonato Paraense da primeira divisão, primeira fase. Então, para você
que é torcedor venista, você que é abaetetubense, acompanhe aí. O Vênus estreia dia 9 de novembro. 9 de novembro, possivelmente, se o estádio Humberto Parente estiver liberado, aqui em Abaetetuba, Vênus e Isabelense. Depois do dia 9, o Vênus joga no dia 12 de novembro. Vá anotando as datas. Dia 9 é a estreia do Vênus, Vênus e Isabelense, possivelmente. Com fé em Deus, o estádio vai estar liberado, Humberto Parente. Esse jogo poderá ser realizado em Abaetetuba. Dia 12, o Vênus sai para jogar fora, vai até Marabá, possivelmente até Marabá, enfrentar o Águia. Na terceira rodada, dia 23, o Vênus folga, aliás, na terceira rodada, volta a jogar na quarta rodada, só no dia 23 de novembro, aqui em Abaetetuba, talvez, no Humberto Parente, contra o Paraupebas. E encerra sua participação na primeira fase, jogando contra o Tapajós, no dia 26. Portanto, são 5 clubes em cada chave, se classificam os 2 primeiros. De cada chave, esses já estão garantidos na primeira fase do Campeonato Paraense, a fase principal. Lembrando que se o Vênus passar entre os 2 dessa chave, joga as semifinais no dia 30 de novembro e, se for para a final, dia 6 de dezembro. Portanto, é o azulão abaetetubense, com muita fé, o torcedor abaetetubense, torcendo para que os jogos possam ser realizados aqui no estádio Humberto Parente. Eu quero parabenizar o meu padrinho, meu amigo, meu irmão Baico. Ele que foi aprovado na prova da ordem, Nosso advogado também, advogado do Vênus, nosso advogado particular. Então, Baico, que Deus lhe abençoe, lhe dê uma carreira promissora. Novo advogado aí do estado do Pará. Grande Baico, filho do nosso amigo Perácio e da dona Cineia. Parabéns, Baico. E eu volto com você, Ayane Farias. Obrigada, Vieira, pelas informações. E a edição de hoje fica por aqui. E não esqueça, logo mais, às 18h45 da noite, tem a edição do Conexão Notícias, com a apresentação do Márcio Costa. Eu espero você amanhã. Boa tarde.